a esse lado AB, paralelo a essa reta que contém o lado AB, ok? Aí observe o seguinte, eu tenho essa reta, é paralela a essa, tá vendo? Essa reta é paralela a essa, tá? E imagine que agora essa reta aqui, ó, que contém o lado AC, essa reta que contém o lado AC, ela é a transversal dessas duas paralelas, tá vendo? Essa reta aqui, ó, que contém o lado AC do triângulo, ela é a transversal, é a reta transversal dessas duas paralelas. Se eu tenho duas paralelas e essa transversal aqui, ó, observe que esse ângulo alfa, ele vai ser o quê? Ele vai ser exatamente esse ângulo aqui, ó, porque eles são alternos internos, né? Alternos internos, tá certo? Se essas duas retas são paralelas, a gente viu que esse ângulo é igual a esse, né? Alternos internos. Os alternos externos são iguais também, né? Os correspondentes também são iguais, os pares de correspondentes são iguais, os pares de alternos externos são iguais, e o outro alterno externo também é igual, certo? Então, essas duas paralelas são iguais, esse ângulo é igual a esse, porque é alterno interno, tá? Então, aqui é alfa, tá certo? Aqui é alfa. E se agora você imaginar que essa reta aqui, ó, que contém o lado BC do triângulo, essa reta aqui, ela é a transversal agora dessas duas perpendiculares, dessas duas paralelas, né? Você imaginar agora que a reta que contém o lado BC desse triângulo, essa reta aqui, ó, ela é agora transversal dessas duas paralelas, você tem o quê? Né? Observe, ó. Agora eu estou imaginando que essa reta aqui é a minha transversal, tá? E aqui as paralelas, tá vendo? Então imagine, veja. Paralela, paralela e transversal. Então veja que esse ângulo beta aqui, ó, ele vai ser exatamente o quê? Esse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque eles são o quê? Eles são o quê, pessoal? Esse ângulo e esse aqui, eles são o quê? Vamos ver se alguém tá ligado aí. Esse ângulo e esse aqui são o quê? Iguais? Como? Vou botar até assim, ó, para melhorar, para vocês enxergarem melhor. Ó, as duas paralelas e a minha transversal agora é esse aqui. Tá vendo? Duas paralelas e esqueça o resto. Só essas duas paralelas e a transversal. Os Tá? ângulos são iguais? Esse ângulo aqui é igual ao quê? A esse. Por quê? Porque eles são o quê? Correspondentes. Alterno interno. Correspondentes, né? Então, se essas duas retas são paralelas, os correspondentes são iguais, os pares de correspondentes são iguais, os pares de alternos internos são iguais, os pares de alternos externos são iguais, certo? Ficou claro isso aí? As retas são paralelas, então os correspondentes são iguais, os alternos são iguais. Lembra do teorema, né? Que a gente acabou de falar. Certo? Então, esse ângulo aqui é beta, pessoal. Ó. Esse ângulo aqui, ó, é beta. Certo? Por correspondência, né? Correspondente. Tá ok? E aí, você tem o seguinte, ó. Observe que o meu ângulo externo, esse ângulo aqui, ó, de medida E, observe que ele é alfa mais beta. Ele é esse ângulo total aqui, ó. Então, o meu ângulo E, ele é alfa mais beta. É alfa mais beta, que é o que é provado. É igual a chapéu, esse ângulo aqui, que é o A chapéu, mais B chapéu. Ou seja, o ângulo externo é a soma dos internos no adjacente. O ângulo externo é a soma dos internos no adjacente. Então, o E é alfa mais beta aqui, porque o E é alfa mais beta. Então, está provado, certo? Está provado que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Entenderam ou tem alguma dúvida em relação a essa demonstração? É só você perceber essa questão dos ângulos correspondentes e alternos internos, entendeu? O alfa, né, se você pensar nessa transversal aqui, ó, o alfa é o alterno interno. Esses dois ângulos são alternos internos, então são iguais. No caso, agora, se está nessa transversal aqui, ó, esse ângulo seria igual a esse, porque são correspondentes, né? Ok? É só você perceber isso. Ok? Alguma dúvida?
Então, a que você aprende no segundo grau, no primeiro, né? O ângulo externo, a soma dos internos não adjacentes. Não sei se vocês lembram disso, né? Você aprendeu, acho que foi lá no sério, oitava série, que o externo é a soma dos internos não adjacentes. Certo? Essa é a propriedade do ângulo externo do triângulo. Certo? Outra propriedade é a soma dos ângulos do triângulo. Você já sabe, né? Você já sabe, né? A soma dos ângulos do triângulo. Então, o pessoal já sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, né? A soma, tem o triângulo ABC, os ângulos internos com medida alfa, beta e gama. Então, a gente já sabe lá no primeiro grau que alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus, certo? 180 graus. Então, para provar isso aqui, né, é simples, tá certo? Então, imagina que eu tenho aqui o triângulo, tá certo? O triângulo ABC, alfa, beta, gama, eu desenho o mesmo triângulo aqui. E aqui eu desenhei o ângulo externo, tá? Esse ângulo é um ângulo externo desse triângulo. Então, a gente sabe da propriedade anterior que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então, eu poderia escrever que que é a medida desse ângulo, vai ser a soma de alfa mais beta. Certo? Pelo teorema anterior, é igual a alfa mais beta, pela propriedade anterior, né? Certo? Então, vai ser alfa mais beta. E eu tenho também que o meu somado com gama é quanto? 180, tá? O meu somado com esse gama é igual a 180 graus, certo? 180 graus. Então, dessas duas equações aqui, ó, se eu substituir o que é alfa mais beta, nessa equação aqui, ó, substituir aqui, ó, no lugar do o meu é alfa mais beta. Então, no lugar do alfa mais beta, eu vou ter alfa mais beta mais gama igual a 80 graus. Aí, aprovado, certo? Bem simples, né? A prova, ok? Então, a soma dos ângulos internos, né, do triângulo é 180 graus, ok? 180 graus. Alguma dúvida? Não, né? Outra propriedade, né? Dois ângulos de lado, respectivamente, paralelos são congruentes ou suplementares, tá? Ou seja, dois ângulos de lado, respectivamente, paralelos, ou eles são ângulos de mesma medida, né, congruentes, ou a soma deles, né, é 180 graus, né? 180 graus, são suplementares, ok? Então, ou eles são congruentes, né, tem a mesma medida, ou a soma de suas medidas dá 180 graus. Então, aqui eu fiz o desenhozinho. Você tem aqui, ó, esse ângulo beta, linha e alfa linha, certo? Observe que beta e alfa, eles possuem o quê? Lado especificamente lado desse ângulo beta, que é esse lado paralelo a esse paralelo a esse. Então, beta e alfa tem lados respectivamente paralelos. Da forma, beta e alfa linha tem lados também respectivamente paralelos. Esse lado é paralelo a esse, tá? E esse lado é paralelo a esse, o ângulo alfa linha. Tá? Também a forma beta linha e alfa tem lados respectivamente paralelos. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse aqui. Tá? Esse lado é paralelo a esse, né? Ok? Beta linha e alfa, mesma coisa, lado respectivamente paralelo. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Tá? Então, esses ângulos aqui, beta alfa linha e alfa, beta linha, alfa linha, ou eles são congruentes pelo que está vendo aqui, ou eles são congruentes, né? Ou eles são suplementares, tá? No caso aqui, ó, beta e alfa, observe, beta e alfa, no caso aqui, eles vão ser congruentes. Por quê? Só você imaginar aqui, ó, você imaginar que isso aqui seja um ângulo gama, eu coloquei aqui, gama. Então, se isso aqui é um ângulo gama, e essas duas retas são paralelas, essa aqui é a transversal, tá vendo? É a transversal. Então,
Esse ângulo gama vai ser igual a alfa, porque eles são correspondentes. Correspondente. Se esse ângulo aqui é igual a alfa, e o gama é igual a beta, porque observe agora o seguinte, você pega agora essa daqui e essa como paralela e essa aqui como transversal. Então, o gama vai ser igual a beta, porque eles são correspondentes. Então, se o alfa é igual a gama e gama é igual a beta, o alfa é igual a beta. Tá? No caso de beta beta e alfa, eles são congruentes. No caso de beta e alfa, eles vão ser suplementares. Por quê? Porque o beta é igual a alfa. Então, no lugar do alfa aqui, eu posso escrever beta. E a gente sabe que alfa' mais beta seria 180. Então o beta e o alfa' seriam suplementares, ou seja, a soma das medidas dos seus ângulos seria 60 graus. Tá? Então, beta é congruente com alfa e beta é suplementar com alfa'. O beta' vai ser o quê? O beta' vai ser congruente com alfa', tá certo? O beta' vai ser congruente com alfa'. Se você pegasse aqui, ó, prolongasse aqui, você teria as paralelas, tá? Ó, se você prolongasse aqui, ó, você teria duas retas paralelas. Ok? E aí, como é que a gente enxergaria que esse ângulo aqui, o beta' é congruente com alfa'? Então, eu tenho dois pares de retas paralelas. Eu tenho essa e essa e essa. Certo? E aí? O beta, esse beta, a gente já viu que ele é o quê? O beta, ele é o quê? Ele é o quê, pessoal? Em relação ao ângulo, o ângulo alfa. O beta é o quê em relação ao alfa? Congruente. Congruente. Certo? Ele é o que em relação à alfa'? Suplementar. Suplementar. Ou seja, significa que ele mais alfa' é 180 graus, né? Certo? Significa que beta mais alfa' é 180 graus. Certo? O beta, o mais beta' são suplementares, né? 180 graus. Certo? Logo, o beta' com alfa', eles vão ser o quê? Congruentes. Certo? Então, daqui você tira, né? Desse paralelismo aqui, você consegue tirar, né, o resto. Ou seja, beta, né? Beta congruente com alfa, suplementar com alfa', né, de forma semelhante. O beta', né? Beta' vai ser congruente com alfa' e suplementar com alfa. Certo? Ok? Então, é o que está dizendo aqui. Dois ângulos de lados respectivamente paralelos, ou eles vão ser congruentes, ou eles vão ser suplementares. Certo? Ok? Para finalizar, vamos ver o seguinte. Deixa eu ver se está na ordem aqui. Vamos ver uma propriedade que a gente já viu, né? Lá do triângulo equilátero. Que diz que os ângulos do triângulo equilátero é 60 graus, certo? Os ângulos do triângulo equilátero é 60 graus. Por que os ângulos do triângulo equilátero é 60 graus? Alguém lembra? Por que os ângulos aqui do triângulo equilátero é 60 graus? Porque a soma de todos os ângulos internos dá 180 e os ângulos internos são iguais. Sim, mas por que os ângulos internos são iguais? Porque os lados são iguais. Hã? Porque os lados são iguais. Mas eu quero que você prove isso, né? Então, veja. Ó. Os lados, a gente sabe que o triângulo equilátero tem os lados iguais. Ó. L, 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 medida. Certo? Se você olhar o triângulo assim, ó. Se você olhar o triângulo assim, ele tem esses dois lados iguais, né? Então, pela propriedade do triângulo isósceles, os ângulos da base seriam iguais. Então, esse ângulo seria igual a esse. Vou chamar de alfa. Alfa, a medida dele.
certo? Se você olhar agora assim, você tem esse lado igual a esse, então os ângulos da propriedade do triângulo isósceles, né, esses ângulos da base, né, seria a base, né, seriam iguais, ou seja, esse ângulo seria igual a esse. Então, alfa, alfa. Ou seja, os três ângulos são iguais a alfa. Então, é assim que você prova facilmente que os ângulos são iguais. E se os três ângulos são iguais, a gente sabe que a soma dos três ângulos é o quê? 180 graus. Portanto, 3 alfa é 180, alfa é igual a 60. Certo? Então, Baixa um pouquinho a folha, por favor. Então, a gente viu o seguinte, que esses dois ângulos são iguais. Se você olhar aqui que esse lado é igual a esse, então esses ângulos têm que ser iguais. Se você olhar assim agora, ó, esse lado e esse são iguais, então esses ângulos têm que ser iguais. Resumindo, três ângulos são iguais. Tá? Três ângulos iguais, a soma dos três ângulos tem que ser 180, ou seja, 3 alfa 180, alfa igual a 60 graus. Tá? Então, propriedade do triângulo equilátero é o quê? É um triângulo equilátero, eles têm os três lados iguais, e isso implica o quê? Os três lados iguais. Implica que ele vai ter os três ângulos iguais, e esses três ângulos vão ser exatamente de 60 graus. Ok? 60 graus. Bom, e para finalizar, nós temos alguns exercícios bem simples aqui, tá? Só para ver essa questão da teoria, né? Que a gente falou hoje. Então, considere aqui a reta A paralela à reta B. Então, essa reta aqui, ó, é paralela à reta B. Ok? E determinar x nesses casos aqui. Né? Então, veja, essa reta paralela a essa, aqui é a transversal. Quem é x aqui, pessoal? Diga aí, se vocês entenderam a aula de hoje. Nesse primeiro caso é 50 graus. Como é? O x na letra A é igual a 50 graus. Por quê? Rapaz, eu não lembro o nome técnico, mas eles são... Eles são alternos externos, é isso? Exatamente. É, professor? O x aqui é 50 graus, porque eles são alternos, né? Alternos externos, tá ok? Ou você pode pensar assim, né? Você pode pensar assim, ó, que aqui é 5 graus, aqui também vai ser 50, porque é posto pelo vértice. Verdade? Não sei se eu já falei aqui, mas vocês se lembram, né? Eu já falei, inclusive, na aula passada, essa questão do oposto pelo vértice, né? Vou pegar aqui um. Você tem aqui, ó, dois ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Alfa e beta. Não tá dando pra ver. Oi? Tá. Agora tá dando pra ver. Agora? Então você tem dois ângulos aqui, ó, alfa e beta, tá certo? Opostos pelo vértice. Né? Então, a gente passada é que dois ângulos opostos pelo vértice são iguais. Tá certo? São iguais. Por que esses dois ângulos são iguais? Por que esses dois ângulos são iguais? Alguém lembra? Opostos pelo vértice? Sim, alguém lembra por que são iguais? Dá uma pesquisada nisso aqui simples, pessoal. Viu? Fica como exercício. Por que os opostos pelo vértice são iguais? Ok? Então, ó, aqui, ó, você pode pensar assim, né? Oposto vértice. E aí, ó, esse ângulo aqui seria agora correspondente a esse. Então, também isso é igual a 50 graus pelo fato de ser correspondente a esse ângulo.
Pode ser alternos externos ou correspondente a esse ângulo que também é 50 graus. Certo? Tanto faz. Tá ok? Tanto faz, pessoal. Nesse caso aqui, Não dá pra ver, porque o quadradinho do mito fica agora. e agora? 60? Seria 60? 60 por quê? Aí eu pensei assim, esse outra parte aí do 120 seria suplementar, né, de 120 para formar um ângulo de 180. Então, o x seria correspondente a esse ângulo suplementar 120, que é de 70 graus. Você está falando desse ângulo aqui? É. Isso, não, do outro. Do outro lado. Está falando disso aqui? Exato, Desse? isso aí mesmo. Isso. Está falando desse aqui, né? Mas pela outra forma também dá certo. Porque o senhor falou que tá É, assim. mas eu pensei dessa forma aí que o senhor falou agora. Ela pensou dessa forma aqui, né? Isso aí x seria correspondente a esse ângulo aí. Sim, aí no caso aqui você pensou assim. Então esse ângulo aqui seria de quanto? 60. 60, né? Não é isso? Isso. Porque esses ângulos somam 180, não é isso aí? Isso mesmo. E aí você diz logo que o x é 60, porque são o quê? Complementares. Aliás, complementares não. Essa é a palavra agora. Correspondentes. Eles são correspondentes, ok? E também, de outra forma que alguém falou aí, também daria certo, né? Se você pensasse aqui, ó. Se você pensasse aqui, você também ia dizer que aqui é 60, né? E justamente, né? São opostos pelo vértice, não, ó. 60 aqui é 60. E aí, aqui sendo 60, o x é igual a isso aqui por causa que eles são alternos internos. Certo? Também daria certo. Então, tanto faz você pensar assim, 60 graus, porque justamente forma, aqui é 180, tem que ser 180, né? E aí você dizer que o x é igual a 60 porque eles são correspondentes. Ou dizer que aqui é 60 e dizer que x é igual a 60 porque eles são aqui alternos internos, né? Esse ângulo com esse que é 60. Certo? Então o x aqui é 60 graus. Ok? Muito fácil, né? Muito fácil. Nesse outro caso aqui. Isso aí o x é 70. Aqui é o quê? 70. 70 por quê? Porque aí da mesma forma daquela outra questão. O alterno interno do ângulo 2x seria x menos 30. Aí 2x mais x menos 30 é igual a 180. É só resolver a equaçãozinha. Aí dá x igual a 70. Você fez o quê? Fala aí de novo. Eu fiz o alterno interno. Aí essa outra parte de dentro seria x menos 30 O também. alterno aqui, esse ângulo com esse aqui. Sim. Aí seriam complementares. Com 2x daria 180. Ângulo com esse, né? Ou seja, está dizendo que eles são alternos internos, então aqui é x menos 30, né? Sim, exatamente. E aí, Aí somando os dois daria 180. É só resolver a equação. aí você tem 2x mais x menos 30 Igual a igual 180. a 80 graus. Ok? E aí você tem o quê? Resolvendo essa equação. 3x igual a, passando para lá, dá quanto? 210. Portanto, x é 210 sobre 3. Não é isso? O que dá 70 graus. Certo? Então, o x é 70 graus. Tranquilo, né? Acho que as coisas são fáceis mesmo, pessoal, porque é questão da sexta série. Né? Vocês queriam o quê, né? Da oitava série, né?
Ou é sexta, sétima, não sei. Mas tem que lembrar, né? Porque a pessoa... Você estudou aonde? Não entendi, não. Você estudou aonde? Primeiro ano do ensino médio. Ou seja, você está falando lá o que seria a antiga quinta série. Ah, você tá falando primeiro ano do segundo grau, que seria o primeiro ano do científico, né? Você está dizendo isso, primeiro ano do segundo grau, né? Mas primeiro ano, você viu isso aqui no primeiro ano lá do segundo grau, mas geralmente a pessoa não vê isso lá na, eu acho que é sexta série, sétima série, segundo ano do ginasial, do ginásio. Ou não? Ou seja, você só começou a ver essa parte aqui lá no primeiro ano do segundo grau. E toda essa parte de triângulo também, essa parte que eu falei de congruência, essas propriedades aí que eu falei, também tudinho no primeiro ano, não? Hum. Então você tem uma disciplina só de chamada geometria, é isso, no primeiro ano? Ou era matemática normal? Era uma... Ah, sim. Mas então era uma disciplina só chamada matemática. Hum, certo. Porque eu lembro, no primeiro ano não, no primeiro ano eu acho que era, deixa eu ver, era matemática. O nome era matemática, só tinha uma matemática, né? Aí quando chegou no terceiro ano do segundo grau, aí dividia as matemáticas, né? Não sei se foi igual para vocês, né? No terceiro ano dividia as matemáticas, aí ficava um professor para dar geometria analítica, outro professor para dar a parte de álgebra, outro professor para dar a parte de... Dividia, né? Os ramos ali da matemática. Não sei se vocês também foram a mesma coisa, né? Dividia a matemática em vários ramos. Ou no terceiro ano científico continuava com um professor. Hã? No meu foi apenas um professor para tudo. O senhor estudou particular, o terceiro foi? Não, não, eu estudei no colégio de militar. Eu estudei num colégio de militar. Eu estudei num colégio que o dono do colégio era um militar, um coronel. E aí era dividido, né? Era dividido, a matemática era dividida, né? Um professor para geometria analítica, outro professor que dava só a parte de álgebra, né? É, era justamente geometria analítica. Tinha outro professor que dava. Eu sei que eram três professores de matemática, se não me engano, eram três, né? Eram três. E para física também eram dois. Aí tinha um professor que dava a parte de cinemática, né? E dinâmica. E tinha outro professor que dava a parte de mecânica, né? Tinha um professor que dava a parte de mecânica e outro professor que dava de eletricidade. Era assim, era dividido, entendeu? Não tinha mais de um professor para matemática, mais de um professor para física, entendeu? Era desse jeito.
Desse jeito. E tinha prova todo final de semana. Como é? O professor José. Era uma prova. Biologia. No caso também tinha uma professora de inglês que era formada em português. E o professor de biologia, ele sabia da matemática? E esses que vocês estão falando são os professores de matemática, né? O da física aí é o que dá certo, né? O que combina, né? O da física, né? Mas o da biologia eu não sei, né? Porque geralmente, eu não sei, porque tem gente que faz licenciatura, né? E tem essa licenciatura que tem gente que faz, geralmente habilita a pessoa para dar aula de biologia, de matemática, de ciência, né? Eu acho que é ciência de uma maneira geral. Eu acho que deve ser uma coisa assim. Eu nunca entendi muito bem isso, não. Habilita vocês não sei, é isso, né? Ou seja, habilita a pessoa a dar aula de ciência, né? Ciência, ou seja, biologia, matemática, física, ou seja, tudo embolado, né? Tudo a mesma coisa. Pois então, esse colégio aí que eu fiz, né? Era a prova todo sábado. Todo sábado tinha prova. Aí imagine um ano todo você fazendo prova todo o sábado. Todo sábado uma prova. Você chegava do meio ali para o final do ano, ali, lá no final do ano, você já ia fazer as provas. Você não tinha mais condições, né? Você já estava saturado, não tinha mais condições de você estudar, né? Já estava saturado, você já ia fazer as provas sem estudar. Porque era uma prova todo o sábado, entendeu? Todo sábado uma prova. É complicado. Era um colégio de militar, viu? Mas é desse jeito. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. O senhor parou de apresentar a tela ou foi só o meu que saiu? Desligou a câmera. Foi porque deu um aviso aqui de. Deixa eu ver. Pronto, deu um aviso aqui de carga baixa. Tá mostrando agora ou não? Tá sim. É porque deu um aviso aqui de carga baixa. Deixa eu ver quanto é que tá a carga aqui. Espera aí. 20%. 19%. 19% de carga. Que dá pra gente finalizar aqui. Ok? Então vamos ver aqui, pessoal. Esse exemplo aqui, ó. Agora eu tenho um outro exemplo, né? Eu tenho duas retas RS paralelas, né? Duas retas paralelas aqui, ó. E aí eu quero determinar o x e o y aqui nessa figura. Tá? Eu tenho duas retas paralelas, RS, eu quero determinar x e y na figura. E agora? E agora? E aí, Guilherme?
E aí, alguém falou alguma coisa? Aí y é 75 e x é 60 também. Como é a história? Y é 75 e x é 60. Como é que você fez aí? Fiz assim. O alterno interno do y aí seria y mais Aqui? 105. Sim, Certo. igual a y também. Aí 105 mais y vai ser igual a 180. Então, peraí. Aqui você tem a transversal, não é isso? Sim. E aí você fez alterno interno, foi? Do y, do outro lado. Então, alterno interno, então 105, você está dizendo que é isso aqui, né? Sim, Então, aqui 105. Aí. sim. Aí Beleza. seria, Aí fez y mais 105 igual a 180, é isso? sim, Então, y mais 105 igual a 180. Então, y vai ser quanto? 180 menos 105. Não é aí isso? 75. Sim, O que dá 75. sim, Certo? O que certo. mais? Aí da 60 foi da mesma forma. Interno, interno, daria 60 mais x. Aí você fez 60 aqui, né? Aqui é a transversal, aqui é 60, aqui é 60, né? Sim, Aí 60 mais x mais 60 igual a igual 180. a 180. Então, x igual a 180 menos 60, o que dá Sim, 120. Ok? Então, y é 75 e x é 120. E agora, nesse caso aqui? Aqui eu tenho y, 2x esse ângulo, e aqui um ângulo reto, 90 graus. E aqui 3x menos 10 graus. pronto, essa aí eu fiz assim. Eu tomei o y igual a 3x menos 10. Aí eu coloquei 3x menos 10 Você fez o... mais 90, que é uma. Assim, Peraí. saiu pra mim, o x deu 20. Aí o Peraí. y seria. Não, calma. Peraí, Tomei o y igual a. R e S são paralelas, ok? R e S são paralelas. Certo? Sim, Essa aqui é uma transversal, né? Aqui, ó. Certo? E aí, o que tem? É Cris. pronto, eu fiz assim. Eu tomei o y igual a 3x menos 10, inicialmente, para descobrir o x. Por quê? Porque eles são internos, internos alternos. Não, alternos internos, né? Alternos internos, sim. Você tem que fez y igual a 3x menos 10. 3x menos 10. Sim, Então, alternos internos, né? alternos internos. Aí o que aconteceria aí? E aí? Eu teria aqui y mais 90 mais 2x seria igual a 180. Só que o y agora eu já Então, tenho. y mais 90 mais 2x igual a 180. 80. Sim. Só que agora o y Agora, que é 3x menos 10. Aí eu substituí. sim. Aí você Aí, jogou isso aqui, aí, né? sim, Então você pegou 3x menos 10 no lugar do y, né? Que, mais 90 mais 2x igual a 180, né? 80.
Isso aqui, ó, 3x menos 10 é o seu y, não é isso? Jogou aqui. Exatamente. Aí você pegou 3x, 90 menos 10, 80, né? Sim. Então ficou 3x mais 2x, 5x, né? X. Sim. Mais quanto? 80 igual a 180, 80. né? Aí passa, se tem 5x, vai ser 180 menos 80, que vai dar 100. 100. X vai ser 100 dividido por 5, dá 20 graus. Certo? Certo. Tranquilo aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Aqui dá simplesmente um sisteminha de equações, né? Ó, duas equações, duas incógnitas. X, Y, X, Y. Um sisteminha aqui, né? Certo? Um sisteminha de equações. Alguma dúvida em relação ao que foi feito aí? E aí? Se tiver alguma dúvida, pode falar, pessoal. E aí? Como é? Não, como é? Mas você não entende não quando eu faço demonstrações? Certo. Você assistiu às videoaulas, não? Certo. E para finalizar, pessoal, vou fazer chamada aqui. Deixa eu só falar dessa questão Depois eu vou falar tem alguma coisa que eu me esqueci, mas depois eu lembro, ok? Depois eu lembro, aí eu falo. Essa questão do que eu falei, né? Você tem alfa e beta, que são dois ângulos opostos pelo vértice, né? Que eu falei, eu perguntei se vocês lembravam, né? Como é que poderia, alguma forma de justificar, né? Ó, tem uma forma simples que é a seguinte, né? Se você tem aqui alfa e beta, né? Se eu quero mostrar que alfa é igual a beta, né? Então, eu vou chamar esse aqui de Z, esse ângulo aqui de Z, medida Z, e aqui de Y. Então, aqui é Z, aqui é Y. E aí eu tenho, naturalmente, que o beta mais o Z é 180, né? Eu tenho que o beta mais Z é 180 graus. E da mesma forma, eu tenho que beta mais Y é 180. Tá certo? Se eu pegar aqui essa equação e subtrair lado a lado, ou seja, beta mais Z menos beta mais Y vai ser 180 menos 180. Subtrair essas equações, como é que se diz? Esse lado menos esse lado é igual a esse lado menos esse lado. Então, isso aqui menos isso vai ficar o quê? Vai ficar Z menos Y. Igual a 180 menos 180, dá 0 graus. O que implica que Z é igual a Y. Então, daqui a gente já concluiu que o Z é igual a Y. Então, tem isso aqui, ó. Eu tenho alfa, eu tenho beta, e eu tenho que esses ângulos aqui são iguais. Z é igual a Y. Vou chamar de Z, então. Z e Z. Porque Z significa que esses ângulos aqui são iguais. E aí,
é a mesma situação, né? O alfa e o beta é a mesma situação, mas se você jogasse aqui, ó, beta mais E, né? Beta mais E igual a 180, tá? Beta mais E igual a 180 e alfa mais E aqui, ó, alfa mais E igual a 180. Se você subtrair essas duas equações, né? Esse lado menos esse vai ser esse lado menos esse, vai ficar o quê? Subtraindo esses dois lados vai ficar o quê? Beta menos alfa, porque esse Z corta com Z, e 180 menos 180 dá zero, o que implica que alfa é igual a beta, certo? Então, ângulos opostos pelo vértice é fácil de justificar, né? Porque que são iguais, né? Ok? Então, pessoal, as questões em relação a essa parte, né? Essa parte aí que é conhecido também como Teorema de Tales, né? Eu acho que vocês conhecem lá no colégio como Teorema de Tales, né? Ou não? Vocês conhecem com outro nome? É o Teorema de Tales ou conhece com outro nome, pessoal? Tales, né? Pois é, essa parte aí você vê que não é complicada, né? Os exercícios não são muito mais difíceis do que esse, né? Eu vou passar mais alguns exercícios, ok? Ou hoje, mais tarde, ou amanhã, eu vou passar mais exercícios, né? Que eu sempre passo, né? Faltou, inclusive, eu passar os exercícios referentes à videoaula, né? Que eu dei do sábado. Se bem que na própria videoaula eu mandei vocês fazerem uma tarefa, né? Que foi justamente aquela questão do ponto médio, né? Ou vocês tentarem deduzir aquilo, ou ir lá atrás do porquê daquilo, né? Essa foi a tarefa que eu mandei vocês fazerem. Mas faltou passar ainda alguns exercícios, ok? Então, eu vou passar exercícios, né? Quando eu terminar aqui a aula, eu vou passar exercícios. Deixa eu ver aqui que saiu a... Toda vez que dá sinal de que a carga está fraca, aí ele fecha a tela, né? Então, eu vou passar uns exercícios, tá? Referente a essa aula de hoje, e vocês vão ver que não é muito mais difícil, né? Do que o que a gente fez aqui, entendeu? Não chega a ser muito complicado, certo? Não chega a ser muito mais, diga assim, aquela coisa muito difícil, não. De uma maneira geral, não é muito difícil, certo? Então, eu vou fazer uma chamada para a gente finalizar, porque o celular aqui já daqui a pouco ele apaga, entendeu? Já está em, deixa eu ver, acho que 10% já. Vou fazer uma chamada. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa para perguntar? Pode perguntar. Depois eu me lembro aí de alguma coisa que eu esqueci de falar, entende? Alguém tem alguma dúvida?